quero compartilhar um testemunho antes de ler a palavra. Algumas coisas que também estão dentro da palavra, mas eu quero começar compartilhando testemunho. Logo depois que eu voltei que a gente voltou do projeto, eu tinha um convite para ensinar, dar 2 aulas. As aulas eram Ouvir a Voz de Deus e Natureza e Caráter de Deus. E essas são aulas que eu já dei, então estava tudo bem. E aí eu fui para um acampamento de jovens, eram 20 pessoas, e eram da igreja IBV, Igreja Batista de Boa Viagem. E era um grupo da igreja chinesa. Eu fui muito sem expectativa, só tinha chinês ali. E quando eu cheguei ali, tinham 3 jovens que tinham acabado de chegar da China. E eles não falavam português. Então a aula ia ser traduzida do português para o mandarim. Então já me deixou assim um pouco tensa, porque eu falo muito rápido, né? Então eu estou tentando falar devagar para que todos possam me entender direitinho. E ali naquele dia também foi um treinamento, porque eu acho que eu quero falar mais rápido do que os meus pensamentos, né? Enfim. E foi muito bom, Deus começou a ministrar ali, e eu entendi o Senhor ministrando no meu coração naquela hora de uma coisa que aconteceu comigo. Eu fui na China em 2005. Nós estamos em 2025. 20 anos depois, Deus me dá a oportunidade de ministrar para um grupo. Quando eu fui para a China, na minha adolescência, eu achava que eu tinha um chamado para a China. E eu orava muito pela China. Eu ficava procurando notícias, e naquela época que a gente não tinha o meio de informação que a gente tem agora, né? A mídia é muito, muito, muito rica para nós. Mas tudo que falava da China para mim era interessante, e eu ficava muito empolgada quando eu via alguma coisa. E eu achava assim, eu acreditava que meu coração tinha um amor por essa nação. E eu acredito que Deus realmente compartilhou o coração dele comigo. Quando eu fui para Jocum, eu tive a oportunidade de conhecer uma chinesa que foi dar um testemunho na minha escola de missões, né? E ela falou sobre a necessidade de missionários naquela nação. Aquilo aqueceu mais ainda meu coração. Quando eu recebi o convite para ir para a China, eu pensei, pronto, eu vou para a China agora, o negócio vai acontecer. Quando eu cheguei na China, eu fui apavorada pelo espírito de medo. A gente não podia falar, a gente tinha que ter muito cuidado. Eram muitas regras, muitas restrições. E nós fomos falar para um grupo étnico. E assim, quando eu cheguei nesse lugar, nessa casa, a gente chegou meia-noite. Um breu, não tinha ninguém. Parecia uma casa abandonada. E ali tinha um grupo de pessoas, 19 alunos. E tinha uma folha assim na parede do nosso quarto, com instruções do que não deveríamos fazer. Não perguntar o nome, não perguntar nada sobre aquelas pessoas, não compartilhar sobre nós. E eu fiquei pensando, o que é que eu vim fazer aqui, Senhor? Eu não posso compartilhar meu nome, eu não posso perguntar o nome, eu não posso perguntar nada, porque isso colocaria em risco aquelas pessoas. Tinha as cortinas bem grandes, assim, bem pesadas nas janelas, não podíamos nos aproximar da janela. Tudo para aquele grupo ali ouvir a palavra. Então foi bênção, éramos 3 pessoas da equipe que fomos ali, e uma delas que ministrou, a gente ficou na intercessão somente para dar suporte, e eu tive uma crise assim, meio que, mas Senhor, eu ganhei tudo para chegar nesse lugar, orei 10 anos para vir espiar a terra, quando eu chego aqui eu não posso nada, então eu fiquei com medo, tudo dava medo. Quando terminou aquele período de 3 dias, naquele lugar, eu creio que foi uma bênção, a intercessão, a experiência, mas eu estou falando da expectativa que a gente tem de falar. E aí, passou-se. Quando terminou 3 dias, chamaram um táxi, disseram assim, entre no táxi, não olhe para trás, e até o hotel que vocês vão ficar. E eu ficava pensando, eu queria olhar para trás para saber o que estava acontecendo, mas disseram assim, não olhe. Então a gente não olhou, né? Quando chegamos no hotel, a gente estava esperando uma nova equipe, uma outra equipe, e a gente passou ali, a gente passou 15 dias, foram 15 dias, a gente conhecendo equipes, dando suporte para equipes que estavam ali. Nesse quesito foi uma experiência para mim, mas o que eu pensei como chamado de falar do Evangelho
eu pensei assim, não alcancei esse ponto. Então, tudo bem. Foi uma das experiências que eu tive. E eu tive um sentimento assim, eu não tenho chamado para esse lugar. Eu não tenho liberdade para falar. Não é isso que Deus está falando comigo. Não é isso, Deus, que eu tenho no meu coração. Então, tudo bem. Quando foi agora nesse acampamento, eu tive a oportunidade de falar. E Deus me lembrou essa fala do meu coração. E ali naquele dia, ministrando aqueles jovens, eu vi o poder de Deus na vida daquelas pessoas, na vida daquelas adolescentes e crianças. Tinha uma menina de 15 anos. Não, 13 anos. E Deus ministrou muito meu coração para falar com ela, para orar por ela. Tinha um rapaz que ele é a terceira geração da igreja escondida, que estava ali nesse curso. E aí eu fiz uma dinâmica e dei alguns cartões para eles poderem me falar onde que eles estavam dentro daquela dinâmica que a gente estava falando do assunto. E eles foram falando um pouco sobre eles. E Deus foi se movendo ali naquele lugar. E Deus foi me lembrando que Ele fala, que Ele ouve, que Ele vê, que Ele não esquece. Quero que você lembre disso. Deus fala, Deus vê, Deus ouve e Deus não esquece. 20 anos se passaram e Deus não esqueceu o meu sentimento de frustração. E eu pude falar ali. Foi muito lindo porque dentro dessa aula, eu falando sobre a natureza e caráter de Deus, falo sobre Gênesis. E quando eu estava falando sobre Gênesis, aquela parte que fala que Deus fez, tudo que Deus fez era bom. A tradutora que estava comigo, quando foi no intervalo, ela falou comigo. Ela estava bem quebrantada, ela estava chorando e ela dizia assim para mim: eu tive uma revelação. E eu disse: qual? E ela disse: Deus falou comigo que eu não me acho boa o suficiente para Ele. E ali a gente teve um tempo de compartilhar e de ministrar e de orarmos juntas. Por que eu estou falando isso? Porque o Senhor, Ele não esquece o que Ele promete. Ele não esquece o que Ele gera no nosso coração. Ele não esquece quando Ele gera um sentimento ou um amor por alguma coisa. E parece para a gente assim: isso foi coisa da minha cabeça, isso foi coisa do meu coração, isso foi coisa da minha, isso não tem nada a ver. E a gente começa a empurrar algumas coisas assim meio que de lado. E Deus me lembrando naquele acampamento como Ele lembra de coisas que a gente fala. E eu me lembro que assim, eu orei por esse menino, esse rapaz, né? Eu fui orar por ele. E eu perguntei para ele, por que eu fui orar por ele? Porque na hora que ele mostrou o cartão dele, tinha duas montanhas e no meio tinha um abismo. E ele falou assim: eu estou num tempo onde eu quero alcançar algumas coisas, mas tá muito perto e muito longe. E Deus ministrou meu coração para dizer para ele que com o Senhor tudo era possível e ele podia crer. E aí quando eu fui orar por ele, eu falei assim: eu posso tocar em você? Ele disse: pode. E Deus falou assim para mim, e eu perguntei: você fala português, alguma coisa? Ele disse: não. Eu disse: você fala inglês um pouco? Ele disse: só um pouco de inglês, mas aqui não é útil. E eu falei: tá bom, eu vou orar por você, porque eu aprendi inglês orando. E eu creio que você pode aprender, o Senhor pode liberar sua mente e você aprendeu o português. Você crê? Ele disse: creio. E eu coloquei a mão naquele rapaz. Eu creio que quem mais recebeu da oração fui eu. Porque eu estava tocando no chinês. Tu entende que você é uma realização depois de 20 anos. Eu voltei desse acampamento encharcada de Deus. Eu cheguei do acampamento cheia de fé. Porque muitas vezes a gente ora e a gente não vê coisas acontecendo na nossa vida e a gente fica frustrado. Deus não está me vendo, Deus não está escutando. Isso é uma mentira. Ele ouve e Ele vê. Ele vai te responder na hora certa, na hora que você tiver condição até de receber a resposta. Porque eu fiquei pensando: Senhor, por que agora? E eu entendo, porque agora Deus tem dado muito mais oportunidade para eu poder fazer muito mais do que naquela época. Então isso foi um impacto para a minha vida. Aconteceram muitas coisas e não é sobre isso que eu quero falar, mas era só esse ponto. Só que eu achei que eu estava bem empolgada, né, com tudo isso. Quando eu cheguei no domingo, eu recebi uma mensagem de uma menina do orfanato da Índia, que faz 21 anos que eu servi nesse orfanato com 5 crianças.
E a menina me achou, do orfanato, uma delas me acharam. E ela falou comigo, e eu fiquei tão surpresa. E ela falou assim: eu lembro quando a senhora dava banho em mim. E eu pensei: Jesus, o que é que o senhor está fazendo? Depois de 20, lá vai outra história. 20, porque está tudo voltando. E Deus falou comigo sobre coisas que a gente às vezes planta e a gente não imagina o que é que vai dar, qual vai ser a colheita. E eu queria trazer assim para você nessa noite. Talvez você hoje à noite chegou aqui e talvez serviu tantas pessoas, abençoou tantas pessoas, falou de Jesus para tanta gente. Talvez a sua vida ainda é um testemunho vivo e você talvez ainda não viu um resultado. Mas eu quero lhe dizer, Deus vê, Deus fala, Deus ouve e Deus não esquece. Vai chegar resultados para você. Porque o Senhor é o mais interessado de te encorajar, de te fortalecer, para que tu continue na jornada que Ele te chama. Amém? Então agora eu quero que a gente abra lá em Êxodo 3. Eu quero falar sobre o que é que você tem na sua mão que Deus vai poder usar. E talvez você não está valorizando. Mas eu quero começar com Êxodo 3. Êxodo 3, que é Deus quando fala com Moisés. Vou começar do 1, versículo 1. Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, o seu sogro, o sacerdote de Midian. E um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o Monte Sinai, o monte sagrado. E ali o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo no meio de um espinheiro. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Então pensou: que coisa esquisita. Por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver. Quando o Senhor viu que Moisés estava chegando mais perto, para ver melhor, ele o chamou do meio do espinheiro e disse: Moisés, Moisés, estou aqui, respondeu Moisés. E Deus disse: pare aí, tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. E Deus continuou: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E aí Moisés cobriu o rosto porque ficou com medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse: eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. E eu sei o que estão sofrendo. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. É uma terra boa e rica, onde moram os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. E de fato eu tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto como os egípcios os maltrataram. Agora venha e eu enviarei ao rei do Egito para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir falar ao rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? E Deus respondeu: eu estarei com você. Quando você tirar do Egito o meu povo, vocês vão me adorar neste monte, e isso será uma prova de que eu o enviei. Agora, vira aí a página para o 4, se a sua Bíblia estiver assim, né, na outra página. E aí a gente vai ler os primeiros também, do 4. Aí Moisés respondeu a Deus, o Senhor: mas os israelitas não vão acreditar em mim, nem vão dar atenção ao que eu vou falar. Vão dizer que o Senhor não me apareceu. Então o Senhor perguntou: o que é isso que você tem na sua mão? Um bastão, respondeu Moisés. Até aqui. E aí eu estava lendo esse texto e Deus começou a me chamar a atenção sobre o Deus que fala. O Deus que fala. Eu creio que todos nós ouvimos a voz de Deus de alguma maneira. Você ouve Deus porque você é parte da natureza de Deus e porque você nasceu na presença de Deus, né? Isso é lá em Gênesis falando sobre isso, né? Toda a natureza ouve Deus, ouve a voz de Deus, o comando de Deus. Eu acho tão interessante, eu gosto muito de um texto que tem lá em 1 Samuel, que as vacas, é quando a arca está na casa dos filisteus, começa a acontecer um monte de coisa ruim lá, e eles mandam a arca de volta, né? Começa a acontecer uns tumores, ratos, um monte de coisa começa a acontecer. E aí eles mandam a arca de volta para o povo de Israel. Mas aí eles têm uma ideia. Pegam umas vacas que têm bezerros, que são mães, amarra os bezerros, pega a arca, bota em cima da carroça com essas vacas. Uma vaca que está amamentando nunca vai longe do seu bezerro. Então eles tiveram essa ideia. Se a vaca for na direção certa, então
A coisa está indo, né? Quando eu leio esse texto, eu fico pensando assim: a natureza ouve Deus. E eu e você somos parte da natureza de Deus. E algumas vezes a gente resiste a Deus. Não é para a gente resistir a Deus, é para resistir ao diabo. E às vezes a gente resiste ao Senhor. Então, quando eu penso sobre as vacas, todas as vezes que eu estou com meu coração endurecendo, eu tenho um pensamento: a vaca é mal obediente, então eu preciso me render ao Senhor. Então, isso aqui é uma dica para você. Você é uma pessoa que pensa. Se a natureza responde, tu é parte, tem que responder para o Senhor. Então, quando eu leio esse texto sobre o Deus que fala, e ele começa a falar para Moisés, e Moisés reconhece quem é Deus, para mim, nesse momento, também me chama um ponto. Muitas vezes, o temor do Senhor. A gente precisa pegar de volta o temor do Senhor. Todo mundo sabe quando está fazendo uma coisa errada, ou quando tem uma predisposição, ou tem uma ideia, né? Algumas vezes a gente resiste a nós, resistimos a pessoas, mas a Deus a gente não tem que resistir, a Deus a gente tem que obedecer. Então Moisés cobre o rosto porque ele reconhece quem é Deus. E aí me remete àquele versículo que diz: as ovelhas ouvem a voz do pastor e reconhecem a voz do pastor. Então, até uma pessoa que não é cristã, que não tem uma experiência, uma pessoa não convertida, vamos dizer assim, que tem uma experiência com Jesus, acerca da salvação, tem todo o plano da salvação, ela vai entender quando Deus está falando. Por que eu estou falando isso? Eu converso com pessoas que são católicas e é bem interessante. Eu tenho pessoas amigas e às vezes eu olho para elas, gente, falta somente a revelação para elas confessarem Jesus como Salvador, mas às vezes tem temor do Senhor. Então Deus começa a compartilhar sobre o povo que Ele quer libertar, e Deus começa a falar sobre o sofrimento, sobre Ele ver o que o povo está passando. Então missões é isso, é quando Deus começa a compartilhar com a gente acerca de falar de Jesus, de levar salvação, de levar uma esperança, de levar alguma coisa para um povo que está cego, não está enxergando. E quando eu penso sobre Moisés, eu penso sobre mim, eu penso sobre você, né? Eu vi agora a Paloma aqui falando sobre o departamento, né? Eu quero dizer assim que na missão eu tive pessoas que eu liderei, que eram professoras, que vieram de escolas, e quando chegaram na missão disseram assim: não, eu quero ser missionária, eu não quero ser professora. E uma luta para você trazer a pessoa, entender que aquela ferramenta que ela tem é uma ferramenta que poderia ser útil no reino de Deus de forma tremenda. Porque eu estou ensinando a palavra. Então, assim, às vezes os conceitos precisam ser trabalhados para a gente poder entender a ferramenta que Deus colocou na nossa mão. Tem gente que sabe cantar tão bem, não precisa se esforçar não. A voz toca de ouvir. Mas tem outros que querem porque querem cantar. E não tem uma afinação, não tem uma voz trabalhada. Pode ser trabalhada, mas não é isso. Não é essa a ferramenta que Deus deu naturalmente, não? Então, uma coisa que Deus começa a compartilhar comigo, quando eu estava lendo sobre isso: o que é que você tem na mão? Quando Ele pergunta: o que é que você tem na mão? Qual é a habilidade? Qual é o dom? Qual é o recurso? Ou qual é a ideia que Deus está tentando trazer para você? E você está dizendo assim: eu estou resistindo ao Senhor, porque eu já faço isso, eu não quero fazer isso na minha vida ministerial. Eu quero fazer outra coisa na minha vida ministerial. Sendo que você pode ser resposta de Deus com esse talento e essa habilidade, né? E o Senhor estava falando isso comigo. Deus sabe. É tão interessante que quando Deus fala com Moisés, a primeira coisa que Ele fala, diz: quem sou eu? O Egito era uma potência ali, 1.500 anos já era uma potência. Moisés tinha entendimento. Moisés era conhecedor daquele lugar de onde ele saiu. É voltar para um lugar e dizer: eu não tenho autoridade naquele lugar, mas Deus aqui estava dando para ele autoridade. E é tão interessante porque o Senhor fala com ele assim. Aí quando ele responde: eu tenho esse bastão, ele diz assim: com esse bastão você vai fazer muitos milagres. Quando Deus nos chama para alcançar pessoas, povos, ou quando Deus tem uma tarefa para a gente, Ele não está olhando para o meu sobrenome, Ele não está olhando para quem eu sou, Ele está olhando para o meu coração, para a minha disposição.
Às vezes a disposição que eu tenho de lavar um banheiro bem lavado, às vezes a disposição ou a iniciativa que eu tenho de varrer um pátio. Talvez coisas tão simples para Deus, tão simples para mim, mas para Deus é valioso. Atitude de servo, qualidade de ficar calado quando não tem que falar. São qualidades que às vezes a gente tem e às vezes a gente não acha que não é nada, mas Deus está vendo. Então eu quero trazer isso para a gente, porque Moisés, ele não se achava uma pessoa de perfil para poder responder a Deus. E muitos de nós, muitas vezes, dizem assim: eu não estou qualificado. A qualificação quem dá é o Senhor para nós. Eu não estou qualificada para muitas coisas. E eu precisei fazer muitas coisas e aprender muitas coisas. Quando eu fui para a missão, eu não me sentia qualificada para ministrar. Eu não me senti qualificada para ser uma vice-diretora. Eu não me sentia qualificada para liderar um grupo de 60 pessoas em acampamentos. Eu não me sentia qualificada para dirigir uma reunião bem menor que essa. Eu não me sentia qualificada muitas vezes para pregar. Eu me lembro que a primeira vez que a gente saiu para fazer uma jornada missionária para pregar, minha líder disse: Silvana, hoje é seu dia de pregar. Então eu jejuei, eu orei, eu chorei. Eu disse: Senhor, eu pedi para ele mudar de ideia. Moisés fala a mesma coisa. No capítulo 4, ele diz assim, ele pede para Deus mandar outra pessoa, né? E ele fala para o Senhor que ele é pesado de língua. É no 4 que fala sobre isso. E eu fiquei pensando assim, eu não era gaga. Eu falo direito, eu sou formada em comunicação, eu tenho uma graduação. Mas quando chegava na hora de falar, eu sentia travada. Até que eu disse: Senhor, se for o cão, vou passar por cima. Vai gaga, vai de todo jeito. E um dia eu orei e disse ao Senhor: tudo que o Senhor me pedir, eu vou fazer. Se o Senhor me pedir para subir em cima de uma cadeira, não faz sentido para ninguém. Eu quero dar minha cara a tapa, porque eu estou cansada de não conseguir me expressar. E eu entendi uma coisa: o meu compromisso é com o Senhor em primeiro lugar. É vertical aqui. Deus fala comigo e depois Deus vai falar com você. Deus vai falar comigo e depois Deus vai alcançar quem Ele quiser. Porque a glória, a honra e o povo é dEle. Gente, é tão bom falar aqui assim hoje e dizer que este povo não é meu. Este povo não é meu. Este povo é do Senhor. Estou compartilhando uma palavra que o Senhor está me dando, que o Senhor tem dado capacidade, o Senhor tem dado habilidade, o Senhor tem dado, talvez não tem dado graduação para alguns, mas para alguns tem dado habilidade, autoridade para fazer a obra do Senhor. Mas você tem usado desculpa, porque você tem visto outras pessoas com muito mais habilidade no seu perfil. Eu também faço isso. Eu olho para algumas pessoas e digo: nossa, fulano me inspira. Como é bom ver aquela pessoa falando. Mas Deus não queria aquela pessoa, por isso é que eu estou aqui falando, né? Tinha que ser desse jeito. Então muitas vezes Deus quer também nos quebrar em nós o medo de falar, o medo de ser usado por Deus, o medo de Deus ministrar o nosso coração, o medo de Deus alcançar pessoas, o medo de Deus. E se eu tenho medo de Deus, eu vou ter medo. E o diabo fica onde, né? Vocês estão entendendo? É dele que eu não tenho que ter medo, eu tenho que ter ousadia, eu tenho que ter coragem, eu tenho que receber isso como uma oportunidade do Senhor para ministrar. Então, quando eu estava lendo esse texto, Deus foi trazendo de novo para mim e ministrando ao meu coração que a gente precisa fazer como Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías fez isso, a primeira resposta dele foi: a quem enviarei? E ele posiciona: me envia, Senhor. Mas ele lembra que a boca dele não era boa, que ele não tinha lábios puros. E ele diz: Senhor, eu tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então o anjo foi lá e tocou. E eu fico pensando que nós precisamos somente confessar para o Senhor qual é a nossa fraqueza, a nossa debilidade, o nosso medo. Senhor, eu tenho medo de passar vergonha. Todo mundo tem, né? De passar vergonha. Mas eu tenho aprendido uma coisa: a gente passa vergonha, levanta e começa de novo. Quando eu comecei a aprender inglês, eu fiz tanta besteira, eu falei tanta besteira. E eu entendi uma coisa: eu não vou falar, porque não é a minha primeira língua.
eu não vou falar inglês como um americano, um inglês, um australiano, não vou. Eu não sou australiana, eu não sou americana, eu não sou inglesa, eu sou brasileira. E ainda nordestina, ainda canta. Porque quando eu estou falando, alguém me disse de uma dessas nações, você canta quando está falando inglês? Eu disse, pronto, até em inglês a gente canta, falando. Porque é nordestino, né? E eu lembro que quando eu comecei a aprender, eu botei a mão na minha cabeça e disse, esse gigante vai cair. Porque eu preciso falar. E eu lembro disso, nos meus primeiros 3 meses na Índia, eu botando a mão na cabeça, falando... E Deus me ministrando, eu dizia, Senhor, eu vou aprender, me diga uma forma de aprender. E eu entendi que eu aprendia lendo. E eu comecei lendo, e eu comecei a aprender a língua melhor. O vocabulário aumentou. Então, quando eu olho para Moisés, Deus fala comigo, ministrou muito meu coração quando Moisés diz assim, diz para Deus que ele não quer ir, pede para Deus mandar outra pessoa. E aí Deus fala com ele que vai mandar um socorro para ele, mandarão. E mandarão. O que eu quero dizer com isso? A primeira coisa que eu vi no capítulo 3, no versículo... Só rapidinho aqui. 4. O Senhor diz assim, quando o Senhor viu que Moisés estava chegando mais perto, para ver melhor, Ele o chamou pelo nome. Essa é uma coisa, Deus chama você pelo nome e Ele sabe quem você é. Depois, no versículo 12, ele diz, quando você tirar do Egito, o Senhor está dizendo num verbo que vai acontecer. Vai acontecer. Quando você tirar do Egito o meu povo, vocês vão me adorar nesse monte. Sabe o que Deus está dizendo? Não tem escapatória. Quando Deus dá uma palavra, vai acontecer. Eu não sei quantos de vocês têm promessa do Senhor. E algumas vezes você diz, foi só uma promessa. Mas eu quero lhe dizer, 20 anos se passaram e as promessas do Senhor estão de pé na minha vida. Se está na minha, está na tua. Se está na minha, vai acontecer na sua. E eu acho que Deus ainda deu em mim. Porque assim, eu recebi dos chineses e fiquei tão impactada. E no domingo eu recebi as meninas da China. O grupo, o orfanato de pé, o povo trabalhando, as meninas dizendo assim, olha tia, nós estamos trabalhando, nós estamos formadas, Dívia está casada. E foram dizendo o que é que tinha acontecido. Algumas se perderam, mas outras chegaram. E Deus estava falando comigo, tudo que você fez tem uma semente que dá retorno. Voltou. As promessas do Senhor voltam. E aí quando eu fiquei vendo sobre Moisés de novo, né? Ele não se sentia como parte da resposta de Deus. Talvez você não se sente parte da resposta de Deus. Talvez você está orando e você está esperando que alguém venha para poder responder. E talvez você vai ser a resposta da sua própria oração. Senhor, envia alguém. Envia alguém para esse ministério. Quero abrir o ministério de evangelismo. Levanta você e o ministério de evangelismo vai se levantar. Cadê Igor? Ali, né? Eu estou falando aqui porque nós conversamos. Ele quer trabalhar com evangelismo. Ele quer fazer um departamento de evangelismo, um trabalho de evangelismo noturno. É você, meu filho, que tem que ir. É você que tem que se levantar. É você que tem que dar a cara a tapa. É você que tem que dizer, eu vou. Eu sei que você já está indo. Mas você também tem que compartilhar os testemunhos do que você já está vivendo. Porque outros precisam escutar as boas novas. Porque o Senhor vai trazer outros para tu. Ele vai te dar a equipe. Eu me lembro que eu chorava por uma equipe de trabalho. E eu dizia, Senhor, só tem um voluntário. Senhor, só tem um voluntário. Porque o Senhor não me dá um grupo de pessoas fixas. E quando Deus me deu o grupo de pessoas fixas, isso não é para tu não, viu, Igor? Quando o Senhor me deu o grupo de pessoas fixas, eu comecei a chorar, Senhor, eu não quero esses não, esses são ruins, eu quero outros. E eu quero dizer que Deus falou assim, é com esses que você vai trabalhar, é com esses que você vai ser treinada, é com esses que você vai conquistar aquilo que você tem orado há tanto tempo. Quando sua equipe chegar, pode aos seus olhos não ser os valentes, né? Mas é o que Deus te deu. Então Deus vai lhe honrar com essa equipe. Então quando eu estava vendo sobre pessoas específicas, né? Deus tem pessoas específicas para a gente, para trabalhar com a gente. Eu tenho falado muito com a gente, com o Demig, né? A gente nunca trabalhou junto. O ano passado foi o primeiro ano que a gente foi trabalhar junto. Então a gente foi se conhecer, a gente foi ver como é que a gente trabalhava junto.
Esse é o nosso 2º ano. Então a gente agora já se conhece. E eu posso louvar o Senhor pela harmonia, pela ideia que um completa, o complemento que um traz para a gente. Pensamos diferente, mas é bom, porque a gente não precisa pensar igual. Eu lembro que na nossa primeira reunião, eu tinha todo o meu planejamento anual preparado. E eu comecei a falar, bem acelerado. Aí a gente vai começar assim, assim. Eu lembro, Miriam falou assim, pera, que eu preciso entender como isso funciona. Eu disse, vala Jesus, meu projeto caiu por terra. E Deus na hora falou assim comigo, né? Miriam não sabia não, disse não, mas eu estou falando agora. Mas o Senhor falou assim comigo, um projeto não se começa sozinho. Um projeto começa em equipe. Para escutar. E eu pensei, tá bom. E Miriam começou a perguntar algumas coisas, né? O que o DMIG significa? Quem é que a gente abençoa? Por que a gente abençoa? Como é que a gente vai fazer? E a gente vai trabalhar somente com um tipo único de grupo, ou a gente vai trabalhar com mais grupos? E quando ela foi fazendo as perguntas, eu fui anotando, eu sou de anotar, né? Tenho sempre um caderninho. E daquela reunião eu saí pensando, eu preciso crescer nisso aqui. E eu lembrei que quando eu cheguei na igreja, né, na minha volta de missões, Deus falou assim comigo, você conhece a missão, mas não conhece a igreja. Então fala pouco e pergunta menos, pergunta mais e fala pouco, porque você precisa conhecer. Você conhece como a missão funciona. Você passou 30 anos na missão. Gente, dia 14 de fevereiro, fecha meu templo na Jocum. 14 de fevereiro foi o dia que eu entrei na Jocum. 14 de fevereiro eu estou saindo. 14 de fevereiro faz 30 anos que eu estava na missão. Então, eu conheço a missão, porque eu estava trabalhando ali há 30 anos. Se você chegar lá, você vai me perguntar, por que fizeram essa torre? Eu me lembro que o pastor André foi com o Dunamis lá, e eu me lembro que a gente fez um tour, e a gente saiu mostrando cada coisa, como funcionava. E eu estava nessa função de falar sobre como funcionava. E eu estava muito segura, porque eu sabia como funcionava. Então, Moisés, aqui nesse texto, ele não se sentia adequado por várias razões. Ele tinha matado um homem, ele tinha fugido, fazia já 40 anos que estava fora daquele lugar, não era mais daquele lugar, não pertencia mais àquele lugar. A história daquele lugar mudou. Insegurança, medo. Não é porque não tem o conhecimento. Gente, às vezes a gente pensa que o conhecimento nos dá poder. O único poder que pode nos dar é o Senhor. O conhecimento, Ele vai te dar é uma ferramenta. Mas você pode entrupicar no conhecimento e perder Deus de vista. Fé e obediência é duas coisas que fazem com que a gente caminhe na missão. Obedecer, acreditar. Muitas vezes Deus vai falar coisas para nós que nós não temos condição humana de acreditar não, de ver, de pensar. Vai acontecer. Porque uma vara, e todo canto que ele ia tinha que levar a vara. E quando ele não creu que era com a vara, Deus falou, joga ela no chão. E a vara se transformou em cobra. Ele correu com medo. Quem é que não ia correr? Eu também. Na hora que eu vi essa cobra, e eu acho que ele ainda foi mais corajoso, que quando Deus disse, pegue ela pelo rabo, eu disse, oxe, pelo rabo, ela vai virar e vai me picar. Não é assim que a gente ia pensar? Então andar com Deus é andar com fé, é andar crendo. Mas a gente só pode andar com Deus se a gente tem relacionamento com Ele. Se seu relacionamento com Deus for fraco, quando Ele falar, você não vai acreditar. Se seu relacionamento não for diário, quando Ele falar, você vai duvidar. Se seu relacionamento com Deus não for uma prática, um exercício todo dia de oração, você não vai acreditar. Porque Deus vai falar e você vai dizer, Deus está falando. Deus, a minha realidade é essa. Como se Deus não soubesse qual é a sua realidade. Eu não sei se é assim para vocês, mas na minha vida missionária era. Muitas vezes a gente estava lá orando por algumas coisas e a gente dizia, Deus, e Deus falava que ia fazer, e a gente estava lá. Eu me lembro de uma caixa d'água que a gente teve, todo mundo da missão, 60 pessoas, todo mundo tirando uma pazinha, porque a gente não tinha dinheiro ainda para construir, mas por fé a gente tirava fizemos o buraco e dissemos, por fé nós vamos construir pelo menos o buraco. Todo mundo tirou por fé aquela pá de terra. E eu lembro que a gente estava fazendo isso, e a gente não, alguns estavam fazendo porque todo mundo estava fazendo.
De onde vai vir o dinheiro? Como essa caixa d'água vai... Quando a gente terminou de fazer aquele momento profético, que é assim que a gente fala ali, orou naquele buraco, clamou ao Senhor por aquela caixa d'água, não passou nem 2 dias. No dia seguinte, recebemos uma oferta que era para a caixa d'água. Alguém mandou a oferta e disse: para a necessidade mais urgente que vocês tiverem. A água, a gente tinha necessidade de água porque estava crescendo e não tinha condição de continuar sem uma caixa d'água. Deus vê, Deus fala, Deus não esquece. Ele não esquece o que você orou. Então, quando eu volto nessa história que Deus usa Moisés com esse pedaço de madeira, que ele manda ele esticar. Irmãos, quantas vezes Deus não gera no nosso coração, no meio de um culto, vá lá em fulano e dê um abraço. A gente sai do culto, nem fala com a pessoa, que dirá dar um abraço. Você precisa obedecer coisas simples para você receber as palavras de Deus naquilo que é mais sério. Se nas pequenas coisas você não consegue receber o que Deus fala, você vai ter dificuldade de acreditar que Deus está falando com você. E a gente fica lá pedindo sinais e maravilhas da parte do Senhor, quando muitas vezes o Senhor já está falando para nós coisas práticas que a gente pode aplicar na nossa vida. E é isso que eu queria trazer nessa noite para nós. Que nós precisamos crer no Deus que fala. A vara era um pedaço de madeira que ele pediu para ele estender para o mar, e o mar se abriu. Eu fiquei pensando hoje, quando eu estava meditando: Senhor, eu sei, eu reconheço, eu disse isso para o Senhor. Se o Senhor me pedisse para estender o meu cajado, ou minha varinha, ou minha bengala para o mar, na frente de um monte de gente que estava esperando alguma coisa acontecer, eles iam dizer que ele era doido. Mas se o Senhor me pedisse, eu quero obedecer ao Senhor nas coisas radicais que o Senhor está gerando no meu coração. Vocês estão entendendo o que é que Deus está falando? Quantos de nós não meditamos na palavra e temos palavras já no nosso coração que até nos fortalece em fé, mas que a gente tem medo de crer e obedecer? E a gente demora tanto para poder responder ao Senhor. E eu quero dizer que Deus, Ele fala conosco, Ele fala de forma prática, através da palavra. Quando a gente leu o primeiro texto, Êxodo 3, Ele fala assim: eu vi o sofrimento, eu ouvi o clamor. Ele fala tudo isso. Quantos de nós não temos clamado ao Senhor? Talvez você ajoelha na sua cama, clama ao Senhor, e talvez você fique duvidando: Ele vai lhe responder, porque Ele é Deus. E ele disse para Moisés: eu sou, diga que eu sou, te enviou. E eu acho que é muito ousado, né? É muito ousado quando a gente anda com Deus e Deus fala com a gente. E eu falo muito isso: Deus está falando comigo. Quantas vezes o Senhor não falou comigo sobre lugares? E teve lugares que eu não consegui chegar. Eu lembro que eu tinha um projeto, meus líderes foram para um lugar, voltaram e disseram: você precisa se organizar para ir para essa viagem. Tá bom, organizar a gente vai, né? Se o Senhor vai liberar é outra coisa. Fui orar e o Senhor falou comigo: dá os passos. Só falou isso, dá os passos. Dei todos os passos. E aí era uma equipe grande. Eu pensei: eu com essa equipe grande, eu sou a única pessoa que não, a última que posso dizer que ninguém vai. Eu queria dizer assim que algumas vezes, quando você está liderando, a gente tem que ter cuidado de dizer: você não vai para alguém. Porque isso não é a minha responsabilidade. Quem está ouvindo Deus é Ele também. Ele está sentindo, é Ele que tem que saber o que é que Deus está direcionando. E eu lembro que na equipe tinha pessoas assim. Eu dizia: meu Deus, essa pessoa acho que não vai não. Fulano não vai não, ciclano não vai não. E Deus falava comigo: você só dá seus passos. No fim, todo mundo foi e eu fiquei. E foi tão interessante, porque num culto, igual como agora, que era para a gente fechar as passagens, eu me lembro, R$2.000, eu tinha levantado R$2.000, e tinha um menino que faltava 2.000, e no culto, Deus falou assim: você não vai, você fica, e você dá o seu dinheiro para ele. Eu disse: oxe, como assim? Não, gostei não. E fiquei chateada, ali, caladinha. E eu lembrei que uma outra pessoa tinha escrito para mim: Sil, eu estou esperando uma resposta, eu vou mandar uma oferta para você. E naquela hora eu falei assim: se essa pessoa, Senhor, me escrever uma mensagem, eu dou o dinheiro. Pois não quero lhe dizer que a pessoa escreveu. Se eu não esqueci não, vou mandar a oferta. Eu me levantei morrendo, me tremendo toda, e fui lá dar meu dinheirinho para o rapaz. Porque Deus é um Deus que vê, que ouve e que fala. E dentro dessa equipe, não era de igreja, irmãos, eram tudo missionário.
cada um pagando a sua própria passagem, levantando seu próprio sustento, um perrengue tão grande para poder conseguir. E Deus diz para a gente: quem deu o dinheiro? Quem te deu o dinheiro? E aí a gente abriu mão. Então eu quero trazer isso aqui, que Deus nessa noite está confirmando para alguns de vocês áreas que você precisa se levantar aí e abraçar, coisas que você precisa fazer, passos que você precisa dar, e a vara, ou sei lá o que é que você tem na sua mão, é com essa coisa que Deus colocou na sua mão que Ele vai usar para o nome dEle ser glorificado. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Quero que você ore por você. Missões se faz com relacionamento com Deus. Missões se faz com obediência e missões se faz com fé.